Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos projetos de engenharia mais ousados do planeta. Uma tentativa de redesenhar a natureza para resolver um problema de sobrevivência: a criação de um rio artificial no meio do deserto da Arábia Saudita. Quando a gente pensa na Arábia Saudita, a primeira imagem que vem à mente é petróleo, certo? Riqueza jorrando do chão. Mas, por trás dessa fachada, o país vive uma crise silenciosa e desesperadora: a falta de água. E para a gente entender a solução quase inacreditável que eles encontraram, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho desse problema. Um problema que começa com a geografia do lugar. Olha só esse número: 0. Não é pegadinha. 0 rios ou lagos permanentes. É o único país do mundo com essa característica. Agora imagine como uma nação inteira sobrevive sem nenhuma fonte de água doce na superfície. Bem, se não tem água em cima, a primeira cartada foi cavar. E fundo, bem fundo, para acessar aquíferos antigos. Pensa neles como gigantescos reservatórios subterrâneos, uma poupança de água que a natureza levou milênios para acumular ali. E por um tempo, essa água subterrânea alimentou um verdadeiro milagre. Uma coisa tão improvável que colocou a Arábia Saudita no mapa por um motivo que ninguém esperava. Foi uma ascensão meteórica. Nos anos 70, eles começaram a bombear essa água. Já nos anos 80, o cultivo de trigo era massivo. E no auge, pasmem, a Arábia Saudita se tornou a sexta maior exportadora de trigo do mundo. Trigo vindo do deserto. Só que tinha um detalhe, né? Essa poupança de água não era infinita. Era um recurso fóssil que não se renova. Eles estavam basicamente queimando em poucas décadas uma riqueza que a Terra levou eras para construir. E a conta chegou. Em 2016, a luz de alerta não só acendeu, ela explodiu. Os aquíferos estavam praticamente secos. O governo teve que puxar o freio de mão e encerrar o programa. O sonho do trigo no deserto tinha virado um pesadelo hídrico. Era preciso achar uma nova fonte de água, e rápido. A nova solução estava bem ali do lado: o oceano. A palavra-chave passou a ser dessalinização. É o processo de pegar a água do mar e, por meio da tecnologia, tirar o sal para que ela possa ser consumida. Parece uma solução mágica, mas é um processo de engenharia dificílimo, caríssimo e que, olha, consome uma quantidade de energia absurda. Existem duas maneiras principais de fazer isso. A primeira é basicamente ferver a água do mar e coletar o vapor, que é água pura. A segunda, mais moderna, é a osmose reversa, que empurra a água contra filtros superfinos que só deixam a água passar barrando sal. O problema é que os dois métodos gastam uma energia colossal e ainda geram um resíduo, uma salmoura superconcentrada que é devolvida para o mar e pode causar problemas ambientais. E o desafio não acaba aí. Depois de produzir a água, tem que transportar ela pelo deserto. A rede de tubulações que eles construíram já tem mais de 14 mil quilômetros. Isso é maior que o diâmetro do nosso planeta. E bombear toda essa água para cima, para cidades altas como a capital Riad, gasta ainda mais energia. Isso tudo cria um ciclo meio maluco. Eles extraem e vendem petróleo para fazer dinheiro, usam esse dinheiro para construir as usinas de dessalinização e aí queimam o próprio petróleo para dar energia para essas usinas. No fim das contas, eles estão trocando o seu recurso mais famoso pelo seu recurso mais necessário. Ok, então eles resolveram como criar a água e como transportar. Mas ainda faltava uma última peça nesse quebra-cabeça gigantesco: como guardar essa água que custou tanto para ser produzida. Porque, pensa bem, se você cria um reservatório a céu aberto no deserto, o sol escaldante vai fazer uma parte enorme dessa água simplesmente evaporar, desaparecer. Foi aí que surgiu uma ideia que parece coisa de filme de ficção científica. A solução foi o projeto do rio subterrâneo. É isso mesmo que você ouviu. Uma rede imensa e complexa de tubulações e reservatórios debaixo da areia, funcionando como um cofre gigante para proteger a água do calor e da evaporação. E o resultado disso é impressionante. A estimativa é que esse armazenamento subterrâneo reduz a perda de água por evaporação em mais de 75%. Cada gota economizada é uma vitória enorme. E a escala desse projeto é difícil até de visualizar. O plano é construir 12 mil quilômetros de dutos e reservatórios. Para a gente ter uma base de comparação, isso é quase o dobro do comprimento do Rio Nilo, o rio mais longo do mundo. É uma obra de engenharia de proporções faraônicas. No fim das contas, a lógica se fecha. Menos água evaporando significa menos necessidade de gastar energia para produzir mais água. O sistema inteiro fica mais eficiente, mais barato no longo prazo e, o mais importante, garante a segurança hídrica do país.
Essa obra monumental é um testamento do que a engenhosidade humana pode fazer diante da escassez. Mostra um país apostando todas as suas fichas na tecnologia para garantir seu futuro. E nos deixa com uma reflexão, né? Até que ponto a engenharia, por mais genial que seja, pode de fato vencer os limites impostos pela própria natureza?